Olá, vocês que nos acompanham no canal Hora Tranquila, estamos novamente juntos. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de podermos juntos conhecermos um pouco mais da Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho em joinha, a vocês que compartilham os estudos. Queremos agradecer a todos vocês que também estão participando aos sábados, ouvindo e também compartilhando e ainda enviando perguntas. Criamos este quadro aos sábados porque durante a semana nós não temos tempo para responder perguntas devido aos estudos que fazemos. Então criamos este quadro aos sábados e queremos agradecer a todos vocês que estão sempre acompanhando o canal Hora Tranquila. Nós queremos trazer aqui uma pergunta de um irmão. Ele perguntou a respeito do batismo e ele vem dizendo se a Bíblia ensina que há um só batismo, porque tem denominações que usam o rebatismo. É uma pergunta interessante e até profunda, né? Porque muitas pessoas não entendem porque muitas denominações adotam o rebatismo, e queremos dizer para este nosso irmão que nos escreveu e também para todos que estão ouvindo, que em Efésios, no capítulo 4, no verso 5, o apóstolo Paulo escreveu: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Aqui, o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito de que existe um só Senhor. Nós sabemos que esse Senhor é o nosso Jesus Cristo, que veio a este mundo para viver uma vida sem pecado e poder morrer pelo ser humano. Então este é um só Senhor, uma só fé, é a fé que devemos ter neste Senhor, que é Jesus Cristo, e um só batismo. Este só batismo, um só batismo, que ele fala aqui, é o tipo de batismo que é realizado. Por quê? Porque existem algumas denominações que usam o batismo por aspersão. Aspersão é quando eles jogam água, né, com um certo instrumento que eles têm para aspergir água em quem está sendo batizado em algumas denominações. Outras denominações usam jogar um pouquinho de água na cabeça. Mas o batismo que a Bíblia ensina, um só batismo, é o batismo por imersão. É o batismo bíblico, é o batismo pelo qual Jesus foi batizado. É o batismo que João Batista batizava as pessoas que se arrependiam e então eram batizadas por João. E os próprios judeus, eles tinham também o rito de purificação, que era um batismo que eles faziam, mas era a própria pessoa que entrava num tanque, num recipiente com água, mergulhava e então saía dali e estava purificado para o que ele iria fazer. Então este batismo é o único batismo que a Bíblia ensina, que é o batismo por imersão. A pessoa é mergulhada na água. João Batista que introduziu esse batismo, ele batizando pessoas, porque, como eu disse agora há pouco, os próprios judeus batizavam-se a si mesmos, mergulhavam na água e saíam e estavam batizados. E João então introduz esse batismo, ele batizando as pessoas, como nós vemos hoje em muitas igrejas que usam esse batismo bíblico por imersão, seja num rio, seja na praia, seja num tanque dentro da igreja, tanque batismal. É um pastor, é uma pessoa autorizada que vai e batiza então aquela pessoa que está se entregando a Jesus. Nós queremos então responder a pergunta por que algumas denominações usam o rebatismo. O rebatismo, no caso, é quando uma pessoa ela já foi membro da igreja, mas que por algum motivo ela foi desligada da igreja, foi excluída, qual é o termo que nós usamos? Hoje eles usam o termo removido. A pessoa foi removida da igreja e porque a pessoa não estava vivendo de acordo com os ensinamentos da Bíblia, estava seguindo outros caminhos. E aí a pessoa ela é removida
do rol de membros, ela é excluída, e depois, se ela se arrepender do pecado que ela estava cometendo, da vida que ela estava levando, ela retorna então, e então é rebatizada. Por quê? Porque ela se arrependeu de ter abandonado os caminhos do Senhor, vivido uma vida de pecado, e agora, arrependida, ela dá uma demonstração pública do seu arrependimento, passando pelas águas. Normalmente, quando uma pessoa já foi batizada nas águas e pertence a uma determinada denominação, e ela, ao estudar a Bíblia, chega à compreensão de verdades que ainda não conhecia e passa então para outra denominação, se ela já foi batizada nas águas em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não é obrigada a passar por um novo batismo. Mas se ela achar que necessita passar por um novo batismo, porque está sendo membro agora de uma nova igreja e que vivia também, em alguns momentos, uma vida de pecado, então a igreja que está recebendo essa pessoa também batiza novamente. Não é pecado, não é errado batizar uma pessoa uma vez, duas, três vezes, se for necessário, devido à vida que vivia em função de fazer a sua própria vontade. Não é errado, mas a Bíblia ensina que é um só batismo na questão de batismo por imersão. Não é por aspersão, não é por jogar um pouquinho de água na cabeça que a Bíblia ensina. Agora, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, o apóstolo Pedro até falando para as pessoas em Atos capítulo 2 e no verso 38, Pedro disse: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Então a pessoa que se arrepende dos seus pecados, mesmo que já tenha sido batizado uma outra vez, ela deverá dar uma demonstração pública do seu arrependimento e de agora começar a viver uma nova vida com Cristo. Mas lembramos também a todos que o batismo, ele não salva ninguém. Quem salva é Jesus, é a fé nele. O batismo é apenas uma demonstração pública. E como eu disse agora há pouco, se você já foi batizado nas águas e está descobrindo novas verdades na Bíblia e vai então para uma nova denominação, e se você acha que não é necessário passar por um novo batismo, a igreja não obriga a pessoa a se batizar novamente, mas então faz uma profissão de fé. É feito algumas perguntas pelo oficial da igreja e a pessoa responde se concorda com as perguntas que estão sendo feitas, e então a pessoa ela é aceita nessa nova denominação por profissão de fé. Então, respondendo à pergunta do irmão, que porque algumas igrejas rebatizam, sendo que há um só batismo, então este um só batismo é por imersão, é mergulhar na água, e o rebatismo ele é usado se a pessoa já era batizada e abandonou a fé, foi viver uma vida longe de Deus, uma vida de pecado, e então agora quer retornar. Então, para a remissão dos pecados que a pessoa cometeu depois que saiu da igreja, é importante ela passar por um novo batismo. Agradeço ao irmão que fez essa pergunta e também agradeço a todos vocês que estão ouvindo, e pode mandar também a sua pergunta para o canal Hora Tranquila e aos sábados estaremos trazendo as respostas. Temos aqui uma nova pergunta, essa veio de uma irmã e ela faz a seguinte pergunta: quem não sabe ler, como terá conhecimento para ser salvo? É uma pergunta interessante. Há um tempo atrás, uma irmã me fez também uma pergunta, eu respondi diretamente a ela, não respondi aqui neste quadro porque ainda não tínhamos, mas ela me disse que ela compartilhava os estudos que ela recebe do canal Hora Tranquila com uma irmã que não enxerga, ela não tem visão, ela é cega, e então ela também tinha essa preocupação, como que a pessoa pode chegar ao conhecimento para ser salvo se não pode ler, não enxerga. A Bíblia, ela diz aqui em Apocalipse no capítulo 1 e no verso 3, Apocalipse 1, verso 3,
Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Aqui então o apóstolo João, recebendo a visão diretamente do trono da graça, ele estava lá na ilha de Patmos, exilado, e ele então escreveu: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem. Então, há como aprender, como chegar ao conhecimento da palavra de Deus, da verdade, através do ouvir. Eu conheço um pastor, ele era criança ainda, e ele estava vendo um vendedor desses balões de gás de festas, enchendo, com aquela botija de gás, enchendo aqueles balões, e ele estava muito próximo, e de repente houve uma explosão ali naquele botijão de gás. Algumas pessoas ficaram feridas, inclusive este pastor, que na época era criança, e ele ficou cego, completamente cego. E ele passou a ouvir, ele já era evangélico, passou a ouvir a palavra de Deus, porque já não podia mais ler, e ele tem quase que a Bíblia toda de cor na sua cabeça, somente de ouvir. Então, a pessoa precisa se esforçar para ouvir bastante pregações, ouvir bastante citações da palavra de Deus, ouvir trechos da Bíblia, que hoje nós temos a Bíblia toda gravada em áudio. Então, se a pessoa se dedicar a ouvir, ela vai aprender e vai tomar também a decisão ao lado de Jesus para ser salva. E aquela que não sabe ler, a mesma coisa. Não somente quem não enxerga, mas quem não sabe ler, também ouvindo. Quando Deus, às vezes, permite que nós perdemos determinada função do nosso corpo, Ele compensa, fazendo com que outras partes do corpo superem aquele problema que a pessoa enfrentou, como é no caso desse pastor, que quando criança ficou cego por causa desses balões de gás, e então foi compensado com a audição. Ele passou a ouvir, e ele prega sermões maravilhosos, citando toda a Bíblia, e é impressionante. Às vezes nós que temos a visão, não nos dedicamos tanto a aprender a palavra de Deus quanto aqueles que não têm. Então, irmã, segundo a irmã perguntou, como a pessoa chegar ao conhecimento da verdade, da palavra de Deus para ser salvo, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8 que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então a salvação, em primeiro lugar, ela é pela fé. O crescimento cristão também é pela fé. E a glorificação, quando Jesus voltar, seremos glorificados, essa glorificação também será por causa da nossa fé. Então o fator fundamental na vida da pessoa é a fé, é crer que existe um Deus, um só Senhor, e Jesus, que foi enviado para vir a este mundo, dar a vida em resgate de muitos, ele está esperando que todos nós tomemos uma decisão ao seu lado, recebamos o perdão dos nossos pecados, passando pelas águas, sendo batizados, e seguir no crescimento através da fé, ouvindo a palavra de Deus, quem não sabe ler e também quem não enxerga, e lendo, quem enxerga, ler a palavra de Deus. Isso faz com que a fé seja acrescida e a pessoa esteja em comunhão com Deus. Agradeço a você, irmã, que fez essa pergunta também, e espero que o Espírito Santo esteja trabalhando com cada um de nós, nos ajudando a entender cada vez mais a vontade de Deus para com cada um de nós. E qualquer dúvida que tivermos, que busquemos na palavra de Deus a resposta, e vocês podem também nos escrever, que estaremos nos prontificando a responder suas perguntas. Que Deus abençoe a todos, que tenham um feliz sábado, e amanhã estaremos juntos já com o nosso terceiro estudo sobre a nossa série Crescendo em um Relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe.